Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta com o Jornal da Rede Alesp no combate ao coronavírus. Continuando com essa prestação de serviço que a gente tem de segunda a sexta-feira, a partir das 9h30 da manhã até as 2h30 da tarde, levando informação de qualidade para sua casa. Exatamente. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, declarou em suas redes sociais que, a partir desta quinta-feira, poderá sair do período de isolamento após ser diagnosticado com a Covid-19 no dia 13 de junho. Em todo o tempo de isolamento, ele não teve nenhum sintoma, como febre, falta de ar ou ausência de paladar. Ele que voltará aos trabalhos presenciais na sede da prefeitura, permanece também em tratamento contra o câncer nos gânglios linfáticos. Jornal da Rede Alesp. Um grande susto, né? O prefeito já nesse tratamento que é tão invasivo, tão difícil, né? E ainda já deixa a pessoa mais debilitada e justamente contraiu a Covid, que já se aproveita desse momento debilitado da saúde para avançar. Que bom que temos boas notícias, né, Priscila? Exatamente. E esse período, então, de infecção que ele teve, não tiveram sintomas muito fortes, né? Os sintomas foram leves. Que bom. Recuperação, então, ao prefeito Bruno Covas. A gente vai agora, então, de entrevista. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o empresário Marcelo Martins. Ele nos fala sobre protocolos de sanitização nas áreas de hotelaria e turismo. Bom dia, Marcelo. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos. Marcelo, aproveito já para iniciar essa entrevista, querendo saber de ti sobre os protocolos, né? Os protocolos lançados aí na pós-pandemia, mesmo seguindo isso, com toda certeza. Como é que vai ficar a área hoteleira, de turismo? Que protocolos efetivamente estão sendo estudados para esse momento do setor? Hoje nós temos vários protocolos e esses estão se convergindo para que a gente possa ter um único protocolo, já que a cadeia de turismo é muito grande. Nós não podemos falar só de hotelaria. A contaminação ela pode passar pelo meio de transporte, seja ele aéreo, terrestre, marítimo, né? Deslocamentos até o hotel, até o centro de convenções, deslocamentos dentro dos restaurantes. Então, o negócio é muito complexo. O Ministério do Turismo criou um protocolo de turismo seguro, os governos estaduais estão criando outros protocolos, a hotelaria os seus protocolos, entretenimentos, os atrativos turísticos, mas todos convergem para a mesma capacidade de prever o novo normal, que todo mundo está muito irritado com essa palavra, novo normal, né? Mas está tudo indicado que vai ser o mesmo protocolo, né? Eles estão sendo unificados todos eles para que a gente possa ter uma unificação complexa, claro, mas integrada entre todos os meios em toda a cadeia produtiva do turismo. Já há uma previsão de uma retomada das atividades, né, uso dos EPIs? Como vocês vão fazer, então, em relação a quartos, a restaurantes? Primeiro, temos que pensar nesse retorno gradual, né? A nossa maior preocupação hoje é pensar que o mundo está muito melhor, menos a América. Então nós temos aqui, Brasil, em algumas cidades específicas, ainda passam por períodos graves de contaminação, né, que oscilam. Agora, o mais importante é perceber que esse recomeço, essa retomada tem que ser feita, primeiro, com sanitização, né, o que alguns chamam de desinfecção, com produtos específicos. E essa sanitização tem que ser completa, que eu digo, em todos os ambientes por onde o turista ou o congressista vai passar, né? Paralelo a isso, nós temos que ter todo o nosso preparo para que as pessoas que vão operar, porque existe a sanitização, que é a desinfecção do local, e depois a manutenção diária. Nessa manutenção diária, as pessoas que trabalham na rede hoteleira, no transporte, no centro de convenções, elas vão ter que aplicar também um produto, obviamente mais diluído, para que mantenha-se
a segurança, a biossegurança, quando esse hóspede se integrar. Agora, outras coisas são são também tão importantes quanto a sanitização. A proteção, né, de máscaras, o uso de álcool gel, o distanciamento, a redução da carga, que eu digo, de capacidade de atendimento para 30% a 40%. Nós reparamos agora recentemente algo muito grave, né, que Gramado, Rio Grande do Sul, teve que interditar de novo, né, teve que dar uma parada, uma vez que ele já tinha aberto as suas atividades em sistema de redução de capacidade. Então, nós precisamos entender por que isso aconteceu, né? Algum descuido houve nesse processo. Então, isso nos leva a ter uma nova interpretação de que é mais necessário, cada vez mais necessário, a biosanitização dos ambientes, a manutenção dessa biosanitização e a prevenção através dos usos de máscara e álcool gel desses usuários desses equipamentos hoteleiros. E Marcelo, você falou dessa cadeia, né, na questão da hotelaria, do turismo, né? Uma coisa vai depender da outra. E como se coordena toda essa cadeia, né? Da hora que as pessoas saem do aeroporto ou da rodoviária para seguirem nos seus processos aí de turismo ou um turismo empresarial. Quem vai fiscalizar? Como seria, então, essa fiscalização? Seria só uma fiscalização de governo? Essas empresas precisam ter uma fiscalização própria? Você fez uma pergunta das mais inteligentes que nós precisamos ter uma resposta. Não existe fiscalização para essa ação de sanitização nem de prevenção. Isso é o que mais nos preocupa. Eu não vou mencionar a cidade, mas uma grande cidade que está passando por um grave problema de contaminação, ela simplesmente criou um protocolo de autodeclaração de sanitização. Imagina, eu declaro que eu sanitizei o meu transporte, eu declaro que eu sanitizei o meu restaurante, o meu hotel. Isso é muito complicado, principalmente porque nós não sabemos que tipo de sanitização foi utilizada, se foi assinada por um engenheiro químico, por um engenheiro sanitário, se houve uma análise prévia daquele estabelecimento, daquele transporte, um entendimento de quantas pessoas passariam e usariam aquele transporte terrestre até o hotel e depois o transporte, o deslocamento dentro do hotel, onde seriam essas áreas de convergência. Então, essa autodeclaração, ela é simplesmente como eu posso dizer, um risco a todo esse processo de retomada do turismo, seja ele corporativo ou de lazer no Brasil. Nós devemos nos preocupar muito com isso. Essa é a chave da questão. Eu acho que, como nós estamos fazendo, toda a nossa equipe de engenheiros sanitários e engenheiros químicos, eles fazem uma análise do local antes, em seguida é aplicado a sanitização, em seguida, um treinamento da equipe local para manutenção da sanitização, e nós colocamos um selo com QR Code que ali diz qual foi o produto aplicado, qual foi a proporção aplicada, e diz qual é a validade que nós estamos dando para aquele ambiente sanitizado, ou seja, dando segurança a quem for se hospedar, porque ela pode em qualquer celular abrir o QR Code e enxergar que aquele ambiente está seguro, né? Tecnicamente seguro. Mas isso, repito, não elimina a responsabilidade de cada um de nós de usarmos máscaras, de lavarmos muito bem nossas mãos com água e sabão e também utilizarmos álcool em gel quando não tivermos acesso a nenhum banheiro. Essas mesmas medidas devem ser adotadas, por exemplo, em aviões, cruzeiros, aeroportos, portos, hotéis, restaurantes. São as mesmas medidas? Agora fica mais complexo, porque um espaço como um cruzeiro, um navio, né, um transatlântico ou um avião, eles seguem regras internacionais, eles seguem padrões de comportamento internacionais. Basicamente são os mesmos, a gente não vê nenhuma diferença nisso, mas também são pontos de contaminação. Então tudo isso deve seguir essa rigorosidade. Esse novo começo, essa nova retomada do turismo depende de gerarmos credibilidade ao usuário, credibilidade às empresas que vão fazer eventos e congressos. Essa credibilidade se chama biossegurança. Uma segurança que as pessoas podem se deslocar dentro de um ambiente e ela, sabendo que foi sanitizado o ambiente, sabendo que está seguro o ambiente e que elas podem, obviamente, não da mesma proporção que tínhamos antes do Covid, aglomerações, isso não existe.
né, por um bom tempo, até encontrarem a vacina e encontrarem um tratamento adequado para o estado grave. Nós entendemos que os grandes eventos e congressos vão ser limitados a 1/3, ou quiçá 50% da sua total capacidade. E, Marcelo, você vai vamos lembrar, a gente está falando de cruzeiro, né, que é essa grande aglomeração. Lembrando, lá no início da pandemia, em março, muitos cruzeiros no entorno do mundo, muitos ficaram em quarentena justamente devido a essa grande aglomeração. E dentro de todas essas questões que você nos apresentou, como é que fica, ou como que é o seu olhar para o turismo nesse pós-pandemia que a gente ainda não sabe quando vai acontecer? É tudo um aprendizado. Realmente, o vírus é um vírus novo. A contaminação, ela se dá por situações um pouco diferentes das demais, como foi o H1N1 e influenza. Mas eu vejo da seguinte forma. Eu vejo que daqui a pouco o viajante não vai conseguir ficar mais parado em casa. Ele vai querer viajar. Europa, talvez seja muito difícil que a Europa se abra para o Brasil devido às atuais circunstâncias que o Brasil apresenta, né? Os Estados Unidos, idem. Então, ele vai procurar algum destino próximo, 500, 600 quilômetros de sua origem, e tentando fazer atividades sem aglomeração, passeando de bike. Eu acho que bike vai ser uma coisa que vai surgir muito bacana. As pessoas vão começar a unir o sentimento de liberdade, de natureza, praticar algum esporte, já que ele também não tem academia, então ele vai praticar algum tipo de esporte. E a bike, eu acho que tem uma grande tendência, uma grande pegada. E os pequenos hotéis de serra vão ser basicamente os grandes destinos entre Rio, São Paulo e Minas. Eu acho que por aí que vai seguir o caminho, entendeu? As pessoas vão seguir para espaços abertos, espaços de natureza, em que elas possam ter um pouco mais de liberdade pós-quarentena, né? Viajar internacionalmente ainda vai ser difícil. Cruzeiros ainda acho que vai ter uma grande dificuldade. Mas tudo é possível desde que se encontre, como eu falei, a vacina e o remédio, né? Quando se encontrar efetivamente em 3, 4 meses a vacina, a gente começa a ter a vacinação e aí a coisa muda de cenário. Por enquanto, não. Por enquanto, o protocolo de segurança exige isso, que a gente tenha um ambiente sanitizado, que as pessoas andem de máscara, lavem suas mãos, evitem contato em aglomerações, né? E possam também continuar vivendo, porque o turismo precisa de cliente, o turismo precisa de movimentação. Então, acho que nesse momento, as agências de viagem de São Paulo, do Rio, elas tendem a começar a pensar o que elas podem oferecer aos seus clientes em turismo rural, turismo de lazer voltado para a natureza, caminhadas ecológicas, enfim, passeios de bicicleta, passeios de moto, né? Tudo vento no rosto, que a gente chama, tá bom? Tá ok, muito obrigada então, Marcelo Martins, pelas suas informações e que todo o setor se prepare e também os turistas, né, para essa nova realidade. Muito obrigada. Obrigada, Marcelo. E aproveitando, Priscila, o Marcelo Martins, ele falou por diversas vezes a palavra biossegurança. E aqui, a Rede Alesp sempre muito bem antenada. No final de semana, a nossa repórter Caterina Achuti, no dia 28, no domingo, às 9 da manhã, vocês assistam o Alesp Conecta, que vai falar justamente sobre biossegurança. Então, aqui, toda a Rede Alesp, os nossos repórteres muito antenados com os assuntos de momento. Então, quer saber o que é biossegurança? Fica ligado aqui na Rede Alesp. É verdade, informação a todo tempo. A gente vai falar agora um pouquinho sobre atendimento à saúde. A Prefeitura de São Paulo retomou os atendimentos na rede municipal de São Paulo, que estavam parados desde o início da pandemia. A marcação e as consultas vão ser feitas de forma gradual. Voltam, então, os agendamentos nas unidades básicas de saúde, além do Centro de Atenção Psicossocial, Unidade de Referência à Saúde do Idoso, Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Convivência e Cooperativas e Unidades Práticas Integrativas e Complementares. Os pacientes são orientados, então, a comparecer em horários agendados, que serão feitos aí de forma presencial e também remota pelo teleatendimento. Os atendimentos realizados desde o início da pandemia nas unidades de assistência médica ambulatorial, a AMA, e nas unidades de pronto atendimento, a UPA, permanecem sem alteração. Jornal da Rede Alesp.
Vamos para mais entrevista. Sempre aqui no Jornal da Rede Alesp, essa prestação de serviço para você que nos vê nesse momento, nos ouve, levando a melhor informação. A gente sempre fala isso porque o jornalismo é isso, né? Levar informação de verdade, e é o que nós aqui da Rede Alesp fazemos diariamente. Exatamente. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o psicólogo Aurélio Melo. Ele nos fala sobre o isolamento social em tempos de pandemia do coronavírus. Bom dia, Aurélio. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Flávia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Aurélio, aqui quem fala é a Júlia Stanzioni, aqui comigo a Priscila Silvério. A gente sabe que nesse momento de pandemia, já são aí quase 4 meses de isolamento social, as pessoas muito mais em casa. Nesse momento, o que você tem percebido da sociedade nessa questão mental? Bom, olha, já são 3 meses, né, de pandemia e as pessoas, de certa maneira, se adaptaram à questão do confinamento, à questão do isolamento, né? Mas nisso a gente vem observando também o aumento, né, de queixas, de reclamações de depressões, de fobias, não é? De aumento da ansiedade, né? Então, se por um lado algumas pessoas foram se adaptando, a gente foi criando uma rotina de isolamento, por outro lado, isso foi reforçando alguns mecanismos pouco saudáveis, eu diria, né? Esses novos comportamentos, eles podem gerar uma doença e essa doença ficar depois da pandemia? Pode ser um disparador, não é, de fato, mas é importante que a pessoa tenha um histórico para isso, né? Quer dizer, normalmente isso não vai desencadear em alguém que não tem algum histórico disso, alguma tendência. E depois da pandemia, a pessoa vai precisar de ajuda profissional, muito provavelmente, não é? Porque a partir de então é desencadeado, né, um quadro, por exemplo, um quadro depressivo, um quadro fóbico, né, ou um transtorno de ansiedade. Agora, Aurélio, você tocou num ponto crucial, né? A gente sabe que, me parece que no momento de pandemia tudo vai ficando muito mais evidente. Talvez aquela pessoa que tivesse já alguns traços de ansiedade, de fobia, de depressão, isso ficou muito mais latente por todas essas questões, não só do isolamento, mas questão de medo mesmo da pandemia, no sentido de não saber como é que vai ser o dia seguinte. Existe essa correlação? Existe. É interessante, a gente vem observando, né? Eu passei a atender online, né, na clínica e acompanhando os relatos também do pessoal ligado aí à saúde, que você tem pessoas que existem casos de pessoas que se acomodaram bem. O que eu quero dizer com isso? Pessoas que têm um quadro de certa fobia social e com o isolamento elas se sentiram melhores, né? Olha só que curioso. Só que agora elas começam a ficar aflitas com a possível volta à vida social, né? Volta ao trabalho, volta ao estudo, né? Então, algumas pessoas apresentam uma resistência à volta, justamente porque o isolamento ele acentuou um mecanismo de defesa, né? Ele favoreceu algo pouco saudável, né? Em outros casos, não, ele piorou já uma tendência que existia. Né? Para quem percebe que não está bem emocionalmente, já tem alguns traços ali de ansiedade, o que a pessoa precisa fazer, então, para lidar com a quarentena, mas de uma forma saudável e não desenvolver, então, alguns transtornos mentais? É importante, assim, não confundir o isolamento, vamos dizer, social, com um isolamento afetivo, quer dizer, a pessoa não deixar de se comunicar com as outras, né? Não deixar de se expressar, não deixar de atividades que lhe fazem bem, que ela percebe que são atividades favoráveis, e pedir ajuda, né? Quer dizer, apareceram inúmeros serviços
de atendimento psicológico online, né? Então, quer dizer, ela tem a possibilidade, mesmo dentro de casa, dela buscar uma ajuda profissional. Agora, a princípio, seria ela comunicar aos familiares, os amigos, né? Expressar o tempo todo o que ela está sentindo, né? Falar de sensações, sentimentos que são estranhos, que começaram a aparecer agora, no período da pandemia, né? Então, tudo isso é muito importante, né? E, Aurélio, nós sabemos que, ultimamente, os noticiários e as notícias são, claro, sobre a questão de mortes em todo o país com relação à Covid-19. Como que as pessoas estão lidando hoje em dia com essa questão de morte? E eu não digo só se perderam alguém próximo ou souberam de alguém que faleceu pela Covid-19 no seu ambiente, mas também com esses noticiários. Como é que as pessoas se cuidam em relação a isso? Olha, se a gente pensar, então, por exemplo, nas pessoas com a tendência fóbica, né? A fobia, o medo exagerado, o medo irracional. Então, a simples notícia de adoecimentos e mortes já aumenta muito o nível de fobia, de ansiedade nessas pessoas. Eu tenho sugerido, então, que ela se preserve de informações, se preserve de redes sociais, sem ficar totalmente desinformada, porque a informação é importante, a gente precisa continuar acompanhando, né, as situações, saber as decisões dos governos, né, dos gestores públicos, mas que a pessoa se preserve muito de notícias de adoecimentos, de morte, se ela percebe que ela tem essa tendência às fobias, ao medo exagerado, né? Se acontece isso em família, bom, não preciso nem dizer que a tendência da pessoa é ficar ainda mais assustada. Então, aí ela deve procurar ajuda, né? Ela deve procurar ajuda profissional, deve dizer isso para os familiares, né? De um modo geral, são duas questões. Uma é a do isolamento, que para algumas pessoas é muito difícil, e a outra é da ameaça da doença, a ameaça de adoecimento e de morte, né? São ameaças aterrorizantes, né? São ameaças que para o imaginário, né, dessas pessoas, para todos nós é difícil, mas vamos priorizar aqui aquelas pessoas que já são fóbicas por natureza, né? Que antes da pandemia já apresentavam quadros de fobia, de muita ansiedade. Então, essas pessoas estão, nesse momento, em pânico, né? A gente tem acompanhado isso, né? Elas ficam muito assustadas, porque a notícia, os fatos, as imagens, os números, né? É importante a gente estar o tempo todo, como eu disse, se informando, mas elas desencadeiam na fantasia um terror muito grande, né? Então, o indivíduo começa a pensar sempre no pior, né? Começa a entrar em pânico. Então, por isso que ele precisa estar sempre em contato com outras pessoas, né? Pelos vários meios que a gente tem aí de comunicação, a pessoa precisa estar em contato para ir informando. Olha, eu estou muito apavorado, olha, eu vi isso, porque certamente as pessoas vão dizer, calma, mas também não é para tanto, mas você está isolado, você está em segurança, você não precisa entrar em desespero, qualquer coisa você fala comigo, me chama, você não quer procurar uma ajuda profissional, né? Então, a melhor coisa é não se isolar no sentido afetivo, né? Não deixar de trocar seus sentimentos, né? Não deixar de se comunicar com as pessoas, né? E no caso das crianças, elas podem também desenvolver alguns transtornos, podem desenvolver ansiedade, depressão? Elas podem e muitas estão desenvolvendo, porque as crianças, elas participam muito da vida familiar, né? Então, elas tendem a embarcar no pânico da família. Então, por isso que é muito importante que os pais tenham muita responsabilidade nesse sentido, muita tranquilidade, para dizer para as crianças que, de fato, é uma coisa séria, que todos precisam tomar cuidados, né? E os pais servindo de exemplo, mas sem causar um terror na criança, né? Sem deixar que ela... porque ela também tem a tendência
A criança, ainda mais que o adulto, ela tem a tendência de fantasiar muito. Então, muitas vezes, ela não entende bem do que se trata. Ela não tem... Então, ela pode superdimensionar o problema e ter, né, pesadelos, terrores noturnos, entrar numa situação de pânico também. Então, é muito importante os pais estarem juntos, transmitir segurança, né, esclarecer a criança, dizer que o perigo existe, que está todo mundo tomando cuidado, mas que desde que se tome cuidado, né, que se tome as devidas precauções, né, que eles se encontram em maior segurança. Né? Então, é muito importante transmitir a segurança para as crianças. E, doutor, nós estamos falando aqui de saúde mental e, às vezes, as pessoas podem achar que saúde mental é só para aquelas pessoas que já têm algum tipo de patologia, alguns pacientes que já estão em tratamento, mas a gente pode falar de saúde mental como um autocuidado, né? Se cuidar. Às vezes a gente pensa, os pais estão pensando nos filhos, nos familiares, nos seus pais, e você esquece de pensar um pouquinho em si, né? Então a gente pode falar de saúde mental como autocuidado, né? Essa pandemia ela vem causando prejuízo em vários níveis, né? No econômico, no material e na saúde mental das pessoas, né? E, de fato, como você colocou, quando a gente fala em saúde mental, a gente está falando de todo mundo, de todos nós, né? Então, cabe às pessoas a se perceberem, prestarem atenção nelas mesmas, né? Eu devo prestar atenção em mim mesmo e me dar conta do que está acontecendo, o que mudou, né? Se eu estou mais desanimado, se eu estou muito ansioso, né? Se eu estou muito ligado o tempo todo nas informações, se eu estou muito alienado, muito a par das coisas, né? Então, isso seria uma forma de autocuidado, né? Tem algumas pessoas querendo fazer todos os exames, não sei se é o caso, tem outras pessoas não querendo nem fazer o mínimo que precisa fazer muitas vezes, né? Então, tudo isso você tem que relativizar, ter muita calma, pensar, né, o que é importante você fazer, perguntar ao especialista, ao seu médico, ao psicólogo, né, aquele profissional que está mais próximo, com quem você está envolvido diretamente, né? De novo, conversar com seus familiares, né, para ver os devidos cuidados. Então, isso de fato está afetando a saúde mental de todo mundo. Nós estamos nos tornando, neste momento, nós estamos muito medrosos, muito assustados, muito paranoicos, né, muito inseguros, né? Então, isso são os prejuízos à saúde mental causados pela pandemia. Eu queria que você falasse um pouco também desse prejuízo na questão do luto, né? Muitas pessoas não conseguem se despedir ali no momento do velório dos seus entes queridos. E como que fica essa situação depois, né? Porque como não há despedida, a pessoa consegue entender realmente que aquela outra, né, seja de repente pai, mãe, avós, né, que estavam já em isolamento, já estavam distantes há algum tempo e agora não tem mais. É perceptível isso? Olha, isso talvez seja a parte mais difícil, né, do que a gente está vivendo, né, uma das mais difíceis. Veja bem, já tem algumas décadas, eu diria, o final do século passado, o início do século, que a gente já tem uma perda na questão, vamos dizer assim, antropológica do luto, né? A vida moderna, a correria, fez com que as cerimônias fúnebres fossem esvaziadas de carga dramática. Então, as pessoas não têm tempo, as pessoas comparecem muito, às vezes, muito informalmente, muito de improviso, né? A correria, os desencontros, sobretudo na nossa realidade, na cultura brasileira, onde a gente não tem uma tradição, pelo menos não agora no momento, né? Assim, não só no momento da pandemia, mas já desde algumas décadas, essa vida moderna, a gente já não tem os rituais de uma maneira mais formal, mais organizada, né? Sempre é feito
na correria, no dia seguinte do falecimento. Então, isso não dá tempo das pessoas se organizarem, se recomporem, se participarem da cerimônia, todos juntos. Agora, nesse período, piorou muito, né? Piorou muito. Então, vamos lá, vamos pensar. Então, no caso de um familiar, né, de uma pessoa próxima, uma pessoa querida, né, vir a falecer, como infelizmente tem acontecido aí aos milhares, né, na nossa realidade, é importante que a gente saiba que o ritual fúnebre, ele faz falta sim para o trabalho do luto. O que é o trabalho do luto? O trabalho de elaboração da perda, né? Esse processo de se separar da pessoa amada é um processo que demanda tempo, há um desgaste de sentimento muito grande, né? Então, que nós possamos, de alguma maneira, né, elaborar essa perda, já que não teremos tempo por medidas de higiene, de precaução, né, que as pessoas então saibam que a gente não está tendo tempo para esse trabalho do luto e que isso pode aparecer mais na frente de uma outra forma, né? Quer dizer, um luto mal elaborado, então aquela dificuldade de deixar de pensar, de se separar, vamos dizer assim, mentalmente da pessoa perdida, né? De ter uma relação melhor com a pessoa amada que perdemos. Então, eu diria para as pessoas que elas lembrem disso, que infelizmente, além da perda, esse momento não está sendo possível e nos faz falta. As pessoas devem procurar outras maneiras de substituir aí as cerimônias fúnebres, né? O velório, né? O enterro, que tudo tem acontecido muito rapidamente. Alguns não conseguem nem comparecer porque tem um número restrito, porque o tempo é curto. Então, que as pessoas possam se reunir por videochamada, depois conversar, marcar uma reunião, falar da pessoa perdida, não é? Nas datas aí de aniversário, de uma semana, poder relembrar a pessoa e falar bastante sobre isso. É uma maneira da gente ir gradualmente se separando, se desligando, mas ao mesmo tempo internalizando a pessoa amada, a pessoa que faleceu, né? Mas com um pouco menos de sofrimento, com mais compreensão, com mais aceitação, né? E poder seguir a nossa vida, seguir a rotina, né? Aurélio Melo, psicólogo, eu quero agradecer então a participação aqui no Jornal da Rede Alesp, trazendo para a gente informações tão importantes nesse momento de pandemia. Muito obrigada. Obrigada, Aurélio. Com as ordens. Bom dia para vocês. Bom dia. Vamos de notícia agora. A Organização Pan-Americana da Saúde advertiu a ocorrência de surtos recorrentes de Covid-19 no continente americano nos próximos 2 anos e pediu que o Brasil, o segundo país mais afetado pela pandemia no mundo, passe a realizar mais testes de diagnóstico. E segundo a direção da OPAS, a América Latina e o Caribe, que tiveram o primeiro caso reportado de Covid-19 em 26 de fevereiro, aqui no Brasil, viu as infecções se acelerarem em todas as sub-regiões. Além da ampla circulação do vírus no México, há transmissão generalizada na América Central, com alta incidência em Panamá e Costa Rica, sobretudo na fronteira com a Nicarágua. Na América do Sul, Brasil, Peru e Chile são os mais afetados. O Caribe continua tendo focos de contágio na fronteira do Haiti e da República Dominicana, assim como nos escudos das Guianas. A OPAS lamentou que o número de casos tenha triplicado na região em apenas um mês, passando de 690 mil para mais de 2 milhões, e pediu aos países que se preparem para uma nova forma de vida e redefinir o senso de normal. E a OPAS informou que acompanha, então, a situação preocupante do Brasil, que chega perto aí de 212 milhões de habitantes e que já ultrapassou, então, os 53 mil mortos e mais de 1 milhão de casos confirmados da Covid-19, número inferior apenas aos Estados Unidos. Jornal da Rede Alesp. 11 horas e 47 minutos. Momento de entrevista.
O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o economista Eduardo Araújo. Ele nos fala sobre a análise do momento econômico no Brasil em meio à pandemia do coronavírus. Bom dia, Eduardo. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Priscila. Bom dia, Júlia. Tudo bem? Tudo bem. Agora, se de um lado a pandemia ela vai nos apresentando novos quadros diariamente, a economia é um dos setores que também, juntamente com essa questão da pandemia, vai mudando não só diariamente, mas semanalmente, né? Hoje, né, em que momento da atividade econômica nós estamos e quais setores aí precisam ter um cuidado maior? Bom, bom dia. O que nós temos observado é que desde que a pandemia, o período mais grave, vamos dizer assim, foi o mês de abril, a gente já teve alguns estados que começaram um processo de reabertura econômica. Isso a gente percebe uma certa recuperação da atividade, mas ainda muito sutil, muito pequena, para poder compensar, vamos dizer assim, os estragos que têm sido observados. Quando a gente olha para os setores de comércio no Brasil, a queda tem sido em média de 30% em relação a, quando a gente compara abril desse ano com abril do ano passado. A gente, naturalmente, tem setores do comércio que sofrem mais, setores, por exemplo, de comércio de roupas, tecidos e sapatos, por exemplo, tem quedas de 80%. Quando a gente olha para o comércio, os únicos segmentos que estão conseguindo, de certa forma, ter um bom desempenho é o setor de supermercados, hipermercados, que, inclusive, acumulam uma alta em torno de 10% em relação ao ano passado. Quer dizer, as pessoas em casa, né, com essa mudança de comportamento, elas passam se alimentar, às vezes até um pouco mais, né? Estava conversando com o psicólogo, estava escutando a entrevista do psicólogo, eu percebi, né, da questão do medo, né, essa percepção de medo que as pessoas têm tido, essa ampliação desse quadro de ansiedade também. Tudo isso acaba transformando os hábitos de consumo e já há estudos que comprovam, né, que as pessoas nesse momento de ansiedade, medo, às vezes isso resulta até em distúrbios de elevação de consumo de alimentos e, naturalmente, esse segmento de supermercados e hipermercados acabaram se beneficiando disso. Quando a gente olha para os setores de serviços, tem segmentos como os negócios relacionados a turismo, e aí incluem a rede de hotéis, transporte aéreo. As perdas elas chegam a 80%, é uma situação bem preocupante para esse segmento. A gente percebe até alguns empreendedores da área migrando para outros nichos de mercado, porque ainda não está muito claro quando é que nós teremos a popularização da vacina, né? Quando é que a gente terá a produção de uma vacina em larga escala que consiga permitir as pessoas a voltarem normalmente para o trabalho e voltar também para o consumo, né? Porque o que interfere a atividade econômica não é apenas a existência do vírus, mas é também, não é só as medidas de distanciamento social que estão sendo adotadas pelos governos, mas é também a própria mudança de comportamento do consumidor. E essa mudança de comportamento do consumidor a gente só vai conseguir perceber as pessoas sentindo uma segurança maior para voltar ao consumo quando a gente tiver uma solução definitiva para essa questão da saúde. Então, esses impactos também eles acabam se desdobrando para a atividade industrial, que também registra perdas. Então, assim, é um cenário bem preocupante. A taxa de desemprego ela já reduziu. É verdade que a taxa de desemprego ampliou, a gente tem esses indicadores de desemprego crescendo, só que eles ainda não refletem toda a gravidade da crise, porque a pesquisa que o IBGE faz, por exemplo, ela sempre considera os dados trimestrais, aí isso acaba
disfarçando um pouco os efeitos do desemprego, mas e também porque há diversas medidas econômicas que estão sendo adotadas, né, pelo governo federal, dentre elas aquelas que permitem a suspensão de contratos de trabalho com um aporte financeiro do governo, e também a redução de jornada de trabalho. Essas medidas elas acabam suavizando o efeito do desemprego. Agora, naturalmente, essas medidas têm um prazo determinado para poder funcionar, e a gente não tem uma clareza tão grande de quando é que o mercado volta. Então, por isso que fica uma preocupação e um alerta de que o nível de desemprego ele pode crescer nos próximos meses. Você falou um pouco da mudança do comportamento do consumidor. E a gente viu que nesse momento de quarentena, o comércio online ganhou força, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, do reflexo que as vendas online acabaram fazendo na economia e se isso é uma tendência, deve continuar. A crise, geralmente, ela traz oportunidade e ela também acelera as transformações na economia. Então, as empresas, elas acabam, nesses momentos de crise, tendo que se adaptar a um novo contexto. Uma pesquisa recente que foi feita pelo Sebrae, ela mostra que pelo menos metade das empresas que atuam no segmento, as micro e pequenas empresas que atuam com atividade comercial e alguns serviços, elas avançaram no uso dessas tecnologias, seja utilizando as redes sociais, seja criando plataformas, também sites de comercialização desses produtos. Naturalmente, nem todos os produtos, os consumidores eles ainda estão, vamos dizer assim, preparados para consumir, né? Você tem um negócio relacionado a alimentos, é mais fácil você fazer essa mercadoria chegar no consumidor, porque às vezes o consumidor já conhece aquele produto que está sendo feito pelo estabelecimento, então a relação de consumo ela ocorre de uma forma mais natural. Mas, por exemplo, esse segmento de vestuário, por exemplo, muitos consumidores ainda têm um certo receio em comprar alguns produtos pela internet, porque não sabe exatamente o tamanho, enfim, como fica o processo depois de troca, mas de fato uma tendência essa utilização dos meios tecnológicos e é um tipo de transformação que veio para ficar. A gente sabe que nem todas essas mudanças que estão ocorrendo por conta desse momento que nós estamos passando, elas vão continuar, mas tem mudanças como essa da questão tecnológica, ela certamente vem para ficar. Também a gente tem percebido já, né, uma adaptação das empresas para esse novo momento também no sentido de reestruturação do layout, seja às vezes para poder receber um cliente, seja também reestruturação interna para poder conferir um grau maior de segurança e de saúde do trabalhador, né? As empresas, a gente já vê aí diversas empresas já medindo a temperatura dos seus empregados, né, antes de entrar, para poder reduzir o risco de contágio. Então, a gente deve ter algumas mudanças dessas que devem prosseguir por alguns meses, enquanto a gente segue aí com a pandemia, mas outras certamente tendem a ficar. Aquelas empresas que já usavam os meios digitais para fazer negócio já saíram à frente. Outras acabaram, de uma forma inevitável, tendo que partir para o uso dessas tecnologias. E, Eduardo, na sua fala anterior, você comentava sobre a questão de desemprego, né, no país e que esses números tendem a aumentar nos próximos meses. E, ao mesmo tempo, a gente tem, no momento, saque de FGTS. Para quem está nessa situação de desemprego, é vantagem fazer esses saques, até porque a gente está com taxa de juros mais baixas em algumas questões. Se você pudesse falar para quem nos ouve, nos vê agora e orientar, né, como economista. Tá. Eu só queria também destacar, antes de falar do FGTS, que essa questão do desemprego também preocupa, porque saíram dados recentes do IBGE que tem mostrado que
os efeitos têm sido até mais graves para mulheres, pretos e pardos, e também para aquelas pessoas que têm um nível de instrução menor. Então, para dizer dessa questão dos efeitos da pandemia, que eles podem acentuar desigualdades que nós já temos na sociedade. Agora, sobre o ponto do FGTS, é importante as pessoas saberem que o FGTS é aquele fundo, né, que cada trabalhador tem depositado lá na Caixa Econômica Federal. É uma contribuição que o trabalhador faz de 8%, que é depositado pela empresa nessa conta, e esse dinheiro ele fica lá sendo rentabilizado com uma taxa de 3% ao ano, de juros 3% ao ano, mais TR, a TR é praticamente zerada, então é 3%. Nos últimos anos o governo tem feito um pagamento para as pessoas da distribuição de lucros do FGTS, porque o FGTS ele também acaba aportando recursos em alguns investimentos que trazem retorno para esse fundo. Então, essa rentabilidade no ano passado, por exemplo, chegou a 6%. A taxa Selic ela caiu para algo em torno de 2,25%. Significa que para aquelas pessoas que, por exemplo, fazem aplicações em poupança, que só rendem 70% dessa taxa Selic, a rentabilidade está muito baixa, algo em torno de 1,7% em 12 meses. Então, resgatar o dinheiro do FGTS para poder colocar ele na poupança ou então para poder aplicar esse recurso em alguns fundos de renda fixa que são disponíveis pela grande maioria de bancos, que tem, às vezes, taxa de administração muito alta, não é uma boa alternativa, porque você vai tirar o seu dinheiro de algo que, num contexto passado, rendia pouco, mas agora com a taxa de juros baixa, tem sido melhor do que as opções mais seguras, né, que a maioria das pessoas tem. E outra coisa também é que o saque do recurso do FGTS, ele às vezes traz um risco, porque a pessoa faz o uso desse dinheiro agora, quando na verdade, às vezes no momento de demissão, ou às vezes para fazer algum outro investimento seja a melhoria da casa, de construção ou aquisição de um imóvel, esse dinheiro poderia ser usado, né, para essas situações. Então, a pessoa precisa ponderar muito bem se ela tem uma situação emergencial na família, que precisa mesmo fazer o uso do dinheiro, daí tudo bem, né? Acho que faz sentido usar, até porque tem muitas pessoas que, às vezes, continuam empregadas, mas tem algum familiar próximo que, às vezes, está precisando de um apoio, então faz sentido fazer o saque do FGTS. Agora, do contrário, é melhor manter o recurso aplicado lá e utilizar ele apenas mesmo nessas situações emergenciais que podem ocorrer, né, no momento futuro. Então, essa é a recomendação que a gente passa. E aproveitando essa linha de pensamento, Eduardo, a gente sabe que nesse momento as pessoas, com a questão de desemprego, não tem uma reserva financeira, vai buscar algumas alternativas, você nos disse algumas aqui, mas também essa questão de empréstimo. Uma notícia de momento, vou ler aqui, o Banco Central projetou um crescimento maior do total de empréstimos de 2020, a estimativa passou de 4,8% para 7,6%, falando aí de linhas de créditos para empresa, mas também para as pessoas físicas. Nesse momento, não me parece ser interessante adquirir empréstimos para você ficar ainda mais endividado. Empréstimos, de uma maneira geral, são, vamos dizer assim, esse crédito, ele só é favorável para aquelas pessoas que pegam um recurso e conseguem fazer do dinheiro algo que vai gerar mais dinheiro, né? Quando os economistas falam do crédito, a ideia de criação de crédito no sentido positivo é aquele crédito que o cara toma, às vezes, para poder investir num negócio, e às vezes ele vai correr um pouquinho de risco naquela atividade, e lá no futuro aquela atividade vai gerar um ganho e ele vai conseguir, às vezes, com aquela atividade do trabalho dele, pagar aquele crédito que ele pegou e ter um ganho. Então, essa é a boa utilização. Agora, de uma maneira geral, fazer empréstimo é um péssimo negócio, porque
A gente vive num país que tem as taxas de juros mais elevadas do mundo, e isso ainda hoje, nessa situação de pandemia, poucos são as linhas de crédito com taxas mais acessíveis, e poucas são as pessoas que conseguem crédito com taxa menor, porque quando um banco vai emprestar dinheiro para as pessoas, geralmente ele avalia o risco, seja as financeiras também. Então, as pessoas que às vezes mais precisam são as pessoas que às vezes continuam numa situação de risco maior, e isso acaba impactando num custo maior de você ter que contratar, de pegar um recurso em cheque especial de 150% de juros ao ano, ou cartões de crédito que chegam a 300% ao ano. Nada disso mudou nessa situação que nós estamos passando. É claro que para as empresas, de uma maneira geral, foram criadas diversas linhas de crédito emergencial, e muitas delas são interessantes considerando essa realidade de juros, mas a gente também sabe que as empresas estão tendo dificuldade de conseguir esse dinheiro, né? Os bancos, de uma maneira geral, a gente usa a expressão de que esse crédito está empossado, né? Os bancos acabam não sentindo muito estímulo de fazer esse crédito chegar lá, porque tem a questão do risco e tem tido realmente uma dificuldade. Então, para as pessoas que nos escutam, a melhor recomendação é tentar ter todo cuidado, tentar evitar ao máximo o uso dessas fontes de crédito. Tem pessoas, às vezes, mais humildes que falam, eu não consigo nunca comprar algum produto, então eu preciso usar o crédito, porque só assim é que eu vou conseguir, às vezes, comprar um eletrodoméstico para minha casa ou fazer aquisição de algum bem. Esse é um pensamento que a gente tem que tentar evitar ele ao máximo, porque se a pessoa diz que tem dificuldade para conseguir acumular dinheiro para adquirir alguma coisa, e se ela pensa usar o empréstimo, é sinal que a realidade da vida dela vai ficar mais difícil, porque quando você assume o crédito, você transfere uma parte da sua riqueza na forma de juros para aquela pessoa que te empresta. Então, isso acaba colocando a pessoa num círculo vicioso de endividamento e numa bola de neve com essas dívidas, e a gente sabe que tem muitas pessoas que vivem essa realidade no país, até porque, às vezes, a oferta de crédito ocorre de uma forma sem muito controle, empresas financeiras que fazem muitas promessas para as pessoas, às vezes aquelas pessoas que são idosas e têm pouco conhecimento financeiro, acabam pegando esse dinheiro e às vezes tem uma falsa sensação de riqueza com aquele dinheiro no bolso, acaba consumindo e gastando mais do que a realidade financeira permite, e isso cria uma situação difícil de sair, e essa situação de endividamento, ela não fica só na saúde financeira, ela também afeta a saúde das pessoas de uma maneira geral, né? E se a gente está no momento em que as pessoas sofrem por ansiedade, por medo, se endividar pode só acentuar esses problemas. O ideal é que a gente, agora que está em casa, algumas pessoas, né, tendo essa redução de jornada ou trabalhando à distância, seria um momento adequado de reunir a família e de discutir a situação das finanças da família. Colocar ali num papel, fazer um orçamento, verificar exatamente onde é que a família precisa fazer redução de despesas, como é que pode pensar em formas de ampliar os ganhos, para avaliar todo esse cenário dos próximos meses, porque a gente está vivendo um momento especial e toda a prudência das famílias é necessária. A gente sabe que várias empresas brasileiras recebem investimento externo. Como fica esse momento, então, já que o mundo todo passa por essa questão da crise econômica e o risco Brasil? Assim, a gente tem vivido uma situação em que a incerteza se elevou muito, né? E a gente tem uma ampliação da incerteza e tem também percebido com isso uma redução de investimentos estrangeiros direto no país, né? Muitas pessoas que muitos investidores externos que antes alocavam capital no Brasil, têm optado por lugares que
consideram mais seguros, né? Aplicações em títulos do Tesouro Direto americano, por exemplo. Os últimos dados do Banco Central do mês de abril, por exemplo, eles indicam que houve uma redução em termos de pela metade da quantidade desse recurso de investimento direto estrangeiro em relação ao ano passado. Então, assim, essa situação de incerteza, ela traz todo um cuidado para as pessoas quando vão fazer investimento. Quando a gente olha para a Bolsa de Valores de São Paulo, por mais que a gente tenha tido uma recuperação nesses últimos dias, né, nesses meses mais recentes, mas aquela queda que teve no mês de março ainda não foi recuperada. O índice do Ibovespa, que mede uma média das cotações das ações que são negociadas na Bolsa, eles ainda registram uma queda de 20% em relação a janeiro, sinal de que as pessoas ainda encontram-se num momento de aversão a risco, né? Os investidores estão com essa situação de aversão a risco. O endividamento público no Brasil ele deve crescer nesse momento. Fala-se de que o déficit das contas públicas do governo federal, com todo esse pacote de medidas, pode chegar a 800 bilhões esse ano, déficit primário. A gente saía de uma situação em que o governo falava de déficit de 60 para 800. É uma situação preocupante, mas olhando para o mundo inteiro, todos os países estão se endividando, isso acaba tendo um efeito, às vezes, menor quando a gente pensa na questão do movimento de fluxo de capital estrangeiro. Então, essa situação, naturalmente, ela preocupa porque nós não temos uma situação das finanças públicas que permitam medidas emergenciais por um prazo muito longo. Então, o governo entra numa situação em que ele precisa escolher quais são as medidas econômicas que têm uma maior efetividade, e é por isso também, né, que se discutem aí programas de renda mínima, no sentido de que pode ser que esses auxílios emergenciais que estão sendo concedidos esse ano, que eles precisam de uma nova roupagem para o próximo ano. Agradeço, então, Eduardo Araújo, economista. Muito obrigada pelas suas informações e que todos nós, então, fiquemos atentos e na torcida para uma recuperação da economia. É isso mesmo. Obrigada, Eduardo. Obrigado, gente. Uma boa tarde a todos. Só dizer a última coisa que a crise econômica ela tem um prazo para acabar, né? E a gente tem que ser otimista e torcer para que esse quadro melhore bem aí no futuro. É verdade, sempre torcendo, vamos torcer sim e vai dar tudo certo. Uma coisa que o Eduardo disse que é bastante preocupante, né, que já foi notado, então, nessa questão do desemprego, mulheres negras, né, homens também negros, mas principalmente as mulheres. Eu conversei semana passada com a Elisa Lucas Rodrigues, que ela é secretária executiva adjunta de Direitos Humanos de São Paulo, e ela falou que o público mais vulnerável nesse momento, então, de pandemia, são as mulheres negras, né? A maioria está nas periferias de São Paulo, trabalham como domésticas e, nesse momento, o emprego, então, foi cancelado, né? E elas estão numa situação bem difícil, além até de ter que cuidar das crianças em casa. Então, por não ter creche. Então, é o público mais vulnerável. Pelo que a gente vê, o IBGE também fala sobre isso. E essa entrevista que a Priscila Silvério nos falou agora é do programa Conexão Legislativa, que nós estamos produzindo, digo nós, todos nós, repórteres aqui da Rede Alesp. Então, se você quiser ver e ouvir essa entrevista que a Priscila Silvério fez no Conexão Legislativa, é só ir no nosso canal do YouTube da Rede Alesp, procurar lá Conexão Legislativa, você encontra essa entrevista da Priscila. Exatamente, nós estamos conversando com várias secretarias, não só de São Paulo, né, cidade, capital, mas de todo o estado, para saber como é a situação em todo o estado de São Paulo, as medidas, como as secretarias estão lidando com esse momento de pandemia.
principalmente a retomada, como elas estão se preparando para a volta. Além disso, também no Conexão Legislativa, nós conversamos com os deputados aqui da Alesp, porque também eles são das diversas regiões aqui do estado de São Paulo, então contando para a gente como eles analisam então esse momento da pandemia nas suas regiões. Exatamente. Agora, 12:12. Vamos de informação. 38 famílias da região de Araçatuba foram contempladas com títulos de propriedade pela Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo por meio do Programa de Regularização Fundiária Cidade Legal. Deste total, 18 foram entregues no município de Guaraçaí, os outros 20 em Nova Lusitânia. Para evitar aí aglomeração, a entrega dos títulos foi feita de forma administrativa entre os dias 18 e 19 de junho. Foram adotadas medidas sanitárias necessárias para impedir a disseminação da Covid-19, como atendimento escalonado e individualizado por família, distância entre as pessoas superior a 2 metros, uso de máscaras e disponibilização de álcool em gel no local. A partir da entrega do título, os moradores do núcleo passam a ser legalmente proprietários de seus imóveis antes irregulares. Também foram entregues 55 títulos de propriedade para famílias de Paraibuna e 44 para as famílias de Cordeirópolis. E aí a gente puxa o gancho, Priscila, nós estamos falando da volta das comissões. Na segunda-feira, de modo virtual, né? A Comissão de Infraestrutura, que é presidida pelo deputado Luiz Fernando Teixeira Ferreira, do PT, recebeu, então, justamente o secretário estadual da Habitação, Flávio Amari, e também o presidente da CDHU, Reinaldo Iapequino, e eles corroboraram e falaram justamente sobre essas entregas que estão acontecendo no estado de São Paulo de forma remota, virtual, e também falou o secretário Amari e o presidente da CDHU, falaram, então, sobre o programa também Cidade Legal, apresentaram os números para os deputados que puderam fazer questionamento. Também boletim aí sobre a Comissão de Infraestrutura e toda a Comissão de Infraestrutura, você corre lá também no nosso YouTube da Rede Alesp. É verdade. Bom, eu já cobri algumas entregas de imóveis, né? E sempre é uma festa, sempre junta muita gente, né? E agora eles estão fazendo, então, de uma forma administrativa, realmente, para não ter aglomeração. Bom, a festa não tem aquela comemoração para receber as chaves de casa, né? Porém, a alegria de entrar na sua casa não tem preço, né? Isso mesmo. Nós vamos agora de entrevista. É isso aí, mais uma entrevista, prestação de serviço para você que está em casa. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o pneumologista médico Elis Fiz. Ele nos fala sobre o início do inverno e o cuidado com as doenças respiratórias. Bom dia, boa tarde já, né, doutor Eli? Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde a vocês e a todos os ouvintes e telespectadores da Rede Alesp. E, doutor, doenças respiratórias, a gente sabe que fica muito mais em evidência nesse momento de inverno, estamos no início do inverno, né? Como que elas podem ser agravadas nesse momento e como que as pessoas podem ter o cuidado de analisar se só é uma doença respiratória ou tem algo a ver com a Covid-19? Bom, desde o início de março, nós estamos convivendo com uma doença respiratória muito importante, uma doença infecciosa respiratória muito importante, que é a Covid-19. A semelhança das outras doenças respiratórias, também as infecções respiratórias de inverno, todas apresentam sintomas mais ou menos semelhantes, às vezes com intensidade maiores ou com um enfoque maior em algum dos aspectos. Então, nessa época do ano, o que nós temos também circulando no hemisfério sul? O vírus influenza, o vírus sincial respiratório e centenas de outros vírus causadores de resfriados comuns. Então, todos apresentam sintomas semelhantes, porém de intensidades diferentes, transmissibilidade diferente e complicações também diferentes. Então, muito do que se faz para a prevenção do coronavírus, do SARS-CoV-2, é exatamente o que deve ser feito para evitar as outras infecções respiratórias do inverno.
Doutor, as doenças respiratórias, elas podem agravar casos de Covid-19? Não tenha dúvida. Então, quando falamos em doenças respiratórias, vamos dividir entre as infecciosas e não infecciosas, a grosso modo, assim. Então, doenças que se agravam muito nessa época do ano, então, portadores de asma brônquica, bronquite crônica ou enfisema pulmonar. São pacientes de doenças respiratórias crônicas, que se agravam no inverno, especialmente pelas diferenças bruscas de temperatura, e por alguns períodos, como o que nós estamos atravessando, de seca, de umidade relativa do ar muito baixa. Isso piora as condições da doença de base. Se, por acaso, esse paciente também adquirir uma infecção respiratória, por exemplo, a Covid-19, pode complicar. Então, esses pacientes, em relação à Covid, eles são grupos de risco não de ter maior contaminação, mas de, em caso adquirir a doença, ter maior chance de complicações. Agora, doutor, claro que as pessoas se preocupam com esses sintomas e o Jornal da Rede Alesp está aqui justamente para prestar esse serviço, para que as pessoas possam, com a palavra de um especialista, identificar algumas questões, né? As pessoas que possuem, então, esse problema respiratório têm que ficar mais em alerta. Quais seriam, então, os possíveis sinais, né, de que a pessoa pode estar infectada com o novo coronavírus? Essas pessoas que já têm essa questão respiratória, né? Como é que ela consegue identificar que não é a sua infecção respiratória que já vem com você ao longo do tempo? Bom, então, vamos pegar, por exemplo, um paciente com asma, um paciente com DPLC, com enfisema pulmonar. Esse paciente ele tem um padrão já conhecido de tosse, ou um pouco de tosse com catarro, chiado no peito, que ocorre eventualmente. Dentro das infecções respiratórias, quais os sintomas mais comuns? Dor de garganta, tosse, aumento da expectoração. Para quem já tem uma doença crônica, pode aparecer ou intensificar o chiado e falta de ar. Então, esses sintomas são comuns à gripe causada pelo vírus influenza, com intensidade grande e forte também, ao resfriado comum, só que esse com uma intensidade menor, inclusive a febre, quando aparece, é baixa, na gripe propriamente dita, febre alta. No resfriado comum, então, pode aparecer todos esses sintomas associados a uma coriza, uma congestão nasal. A infecção pelo coronavírus, causador da Covid-19, você pode ter desde o sintoma quase nada, o assintomático, ou alguns sintomas específicos. Então, hoje sabemos que a perda do olfato ou a perda do paladar de uma maneira súbita, sem outros comprometimentos, é um fortíssimo sinal de que o paciente está acometido pelo coronavírus. Então, a tosse pode aparecer também, a falta de ar, às vezes a falta de ar é muito intensa. Então, todos esses sintomas sempre vão servir de alerta. O único sintoma diferente é esse da perda do olfato e do paladar. Fora esse, todos os outros sintomas não dá para distinguir se o paciente está com Covid, se ele está com gripe, infecção pelo influenza ou um resfriado, porque a Covid-19 pode aparecer esses mesmos sintomas nas suas mais variadas intensidades também. Então, o alerta tem sintomas, procure o atendimento médico. E, doutor, nós estamos falando em sintomas, o senhor está explicando para a gente nesse momento, e a diferenciação aí entre um sintoma e outro. Então, eu queria pedir uma explicação para o senhor também, e para quem está nos ouvindo, o porquê e como, né, a Covid-19 atua no organismo e provoca essa falta de ar em algumas pessoas. Como é que dá esse processo, né, interno? Bom, o caminho de entrada de todos é o mesmo, é a via respiratória, é a via aérea. Então, através do contato da mão, boca, nariz,
os olhos. Então, a porta de entrada é praticamente a mesma para todas as infecções respiratórias. Um ou outro pode ter a via inalatória um pouco mais intensa, mas basicamente da mesma forma. A partir daí, a entrada dentro das células do epitélio, então das células ou do brônquio ou do alvéolo propriamente dito, aí vai se desenvolver um processo inflamatório. Esse processo inflamatório é extremamente importante para definir quais os sintomas ou quais as características clínicas que esse paciente vai apresentar. Então, nos pacientes que têm acometidos pelo coronavírus, que desenvolvem a COVID é o nome da doença causada pelo coronavírus. Então, a COVID-19, esses pacientes, quando acometidos nas formas mais intensas, esses pacientes têm um processo inflamatório que envolve o alvéolo. Então, causa aí uma pneumonia viral. Então, existe uma inflamação muito importante, o que nós chamamos de tempestade inflamatória, tempestade de citocinas. Isso vai causar uma repercussão que pode atingir todo o organismo. Então, acomete os alvéolos, atrapalha, distorce a troca gasosa, então ela dificulta a passagem do oxigênio para dentro do sangue. Com isso, o paciente passa a ter falta de ar. Em um número mais restrito ainda de casos, além do pulmão, você pode ter um comprometimento do coração, pode ter comprometimento do aparelho digestivo, até comprometimento renal. Isso vai variar muito do tamanho da intensidade dessa tempestade inflamatória. Além disso, o que nós sabemos especificamente na COVID, existe também uma maior coagulação sanguínea, então forma trombo. Trombo é o nome que a gente dá para o coágulo dentro do próprio organismo. Então, esses trombos acabam causando quadros de microembolias pulmonares. Então, além daquele processo inflamatório todo, causa embolias e pequenos infartos pulmonares, dificultando mais ainda essa troca gasosa, essa passagem do oxigênio do ar ambiente para dentro do sangue, intensificando mais ainda essa falta de ar. Ainda bem que a porcentagem de pacientes que evolui para esse quadro é muito pequena. Só que, por outro lado, como o número de acometidos pela COVID é um número muito grande, essa porcentagem pequena, em números absolutos, é o número que nós vemos de pacientes que precisaram de internação hospitalar, é o que nós vemos de pacientes que precisam de unidade de terapia intensiva. Então, se eu falar em 5% só dos pacientes que vão ter complicações importantes, só que 5% de 1 milhão é um número gigantesco. Doutor, as alergias, elas são muito comuns e elas se confundem com resfriados, com gripes. Também pode se confundir ali com a COVID, uma dor no peito. Pode ser uma alergia ou pode ser uma COVID? Bom, as chamadas alergias respiratórias, eu acho que a melhor representação desses quadros é a rinite. É o sintoma de rinite, que são sintomas que incomodam muito, mas são mais característicos. É o espirro frequente, é a coriza, é a obstrução nasal. Muitas vezes confundindo com resfriado. Só que nesses casos não existe um mal-estar geral. Óbvio, nos casos de coronavírus muito leves, pode até haver essa confusão. No início, a gente confundia até um pouco mais, até que foi definido que a perda do olfato também pode ser decorrente dele, ou se tornou praticamente uma característica. Além disso, depois a rinite, que é o que eu considero que é o mais característico das alergias respiratórias. A asma, na realidade, não é uma alergia respiratória. A asma, na realidade, é uma inflamação crônica do pulmão. Muitas vezes, frequentemente, desencadeada por uma reação de alergia, mas ela é uma inflamação crônica do aparelho respiratório, dos pulmões. A dor no peito, ela já tem muitas causas diferentes. Então, muito pouco provável que um paciente que tenha só dor no peito como sintoma seja um paciente acometido por COVID. Então, é mais
é mais lógico buscar outras causas, a causa local, por exemplo, dores musculares, nevralgias intercostais, pneumonia, infarto agudo do miocárdio e assim por diante. Então, a dor torácica tem muitas outras causas que devem ser investigadas para poder serem tratadas adequadamente e muito pouco, provavelmente, com esse sintoma isolado, nós vamos pensar em Covid. Doutor, o senhor explicou todas essas questões para a gente de doenças respiratórias. Com relação às crianças que têm esses tipos de doença crônica, quais os procedimentos são os mesmos com os adultos? Ou então, precisamos, nós pais, olhar de um outro modo para as crianças nesse período? Quem é portador de uma doença crônica, eu acho que deve manter o seu tratamento sempre em dia. Então, tanto crianças quanto adultos, crianças que têm asma, que têm rinite, adultos que têm asma, que têm rinite ou que têm DPOC, devem ter em mente que são doenças crônicas e que devem ser tratadas cronicamente, então, devem ser tratadas continuamente. Nesse período de quarentena, nesse período de pandemia, é óbvio que temos que ter um cuidado muito maior, temos que ter uma vigilância redobrada, e eu acredito, eu espero, que o hábito da higiene das mãos tenha vindo para ficar. Não só com álcool gel, porque água e sabão, isso sempre esteve disponível e as pessoas não têm o hábito de lavar as mãos. Então, eu espero que esse olhar da higiene pessoal, da higiene com as mãos e esse olhar do distanciamento social, infelizmente, por algum período, ainda deve ser mantido e isso deve permanecer no nosso cotidiano por algum tempo. Quero agradecer, então, a participação aqui no Jornal da Rede Alesp do pneumologista médico Elifes. Muito obrigada, doutor, pelas suas informações. Realmente um alerta para toda a sociedade. Boa tarde a vocês, obrigado e à disposição para quando vocês precisarem trocar ideias comigo. E uma boa tarde a todos os espectadores e audiência. Obrigada, para o senhor também uma boa tarde. Obrigada, doutor. Informações muito importantes, né? Sim, principalmente nesse período agora de agravamento, né, dessas doenças, principalmente as crônicas, né, no inverno, as pessoas precisam ter esse entendimento, tentar ao menos ter esse entendimento do que realmente, né, que eu falei, a sua doença crônica que já vem com você ou se é algo ainda agravado pela pandemia da Covid-19. Por isso que eu falo sempre aqui, Priscila, da nossa prestação de serviço da Rede Alesp, que é levar para você que está em casa a palavra do especialista e uma palavra de confiança, né, dizendo quais são as questões que precisam ser analisadas, revistas. Então, esse é o nosso trabalho aqui na Rede Alesp. E nesse momento, a vacinação da gripe é muito importante, né? Essa vacinação para os grupos especiais acaba na próxima terça-feira, dia 30. Então, as pessoas que ainda não se vacinaram, fazem parte do grupo, né, os grupos especiais ali, precisam já se vacinar. Ontem eu estava lendo um levantamento que idosos, indígenas, já tinham conseguido 100% de vacinação para esses grupos, né? Mas gestantes, menos de 50% tinham ido aos postos de saúde para vacinação. Também crianças de 6 meses a 6 anos, também o índice abaixo de 50%. E também as mulheres que tiveram bebê há pouco tempo, que acabaram também não indo aos postos. E é necessário. Lembrando isso que a Priscila está falando para a gente, é importante, é necessário, mas cai de encontro àquela questão que as pessoas ainda têm um receio de sair e ir às UBSs ou a clínicas particulares para essa vacinação. Então, a gente lembra que tanto nas UBSs, clínicas particulares, locais, então, de saúde, os cuidados são ainda redobrados, triplicados com relação à contaminação. Então, vai com a sua máscara, tem o distanciamento social, mas vá se proteger. Principalmente porque a vacina, nesse momento, como o doutor disse, né, os sintomas são tão parecidos de uma gripe comum, a influenza, como também da Covid-19, que se a pessoa se imuniza
contra a influenza, por exemplo, a possibilidade dela ter uma gripe, ela diminui. E então também a necessidade de ir ao hospital, se expor também, né? Mais notícias aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos lá, então. O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, anunciou que vai medir a temperatura dos passageiros em circulação por um conjunto de câmeras que funciona através da inteligência artificial. Esse aparelho é capaz de, em 30 minutos, avaliar cerca de 5.000 pessoas. E Cumbica será o primeiro aeroporto do país a receber esse tipo de tecnologia. Essas câmeras serão instaladas no Terminal 2, onde tem a circulação aí de 90% do fluxo total de passageiros. Já no Terminal 3, a temperatura será medida manualmente no portão de embarque. O objetivo é identificar os passageiros que tenham uma temperatura corporal acima de 37,8 graus. Se alguém passar dessa temperatura, ela será levada ao posto médico para receber atendimento. O GRU Airport, né, que é o aeroporto de Guarulhos, salienta que todas as outras medidas de higienização estão sendo mantidas de acordo com as recomendações da Anvisa. Todo mundo pensando, então, nesse momento, todos os setores pensando no bem da sociedade, de quem precisa, continua precisando ir e vir por inúmeras situações, Priscila. Exatamente. Agora nós temos 12h33. Lembrando que daqui a pouquinho a gente tem também a coletiva, né, transmissão ao vivo, aqui pela Rede Alesp de Comunicação, a coletiva ao vivo direto do Palácio do Governo. E todos os dias, então, secretários, o governador passa informações para a população, atualizando tanto os números, né, casos de contágio, de mortos, também de recuperados e principalmente as medidas que vão ser adotadas daqui para frente, com a reabertura de negócios, reabertura de escolas, para a nossa vida voltar ao normal. Pois é, lembrando que de segundas, quartas e sextas, com a participação do governador João Dória, tirando aí algumas exceções que ele entende ser importante, de terças e quintas-feiras, a chamada coletiva da saúde, com os responsáveis do Centro de Contingenciamento da Covid-19 e também com o secretário estadual de saúde, José Henrique German. Vamos de notícia? O governo federal inaugurou nesta semana o Centro de Operações Especiais em Brasília. A partir de agora, a instalação funcionará como sede de controle do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, os SGDC. Lançado em maio de 2017, ele é o primeiro satélite brasileiro e tem uso dual, civil e militar. Ao mesmo tempo que possibilita acesso à conexão de banda larga em todos os locais do país, o equipamento permite tramitar informações afetadas aí às áreas de defesa e governamental. A cerimônia de inauguração aconteceu no Comando de Operações Aeroespaciais. O presidente Jair Bolsonaro compareceu ao evento, mas não discursou. De acordo com a Força Aérea Brasileira, a FAB, que é responsável pelo desenvolvimento da área espacial no país, segundo a Estratégia Nacional de Defesa, o COP ainda terá a possibilidade de atender a diversos satélites geoestacionários e satélites de baixa órbita. Jornal da Rede Alesp. 12h35 e agora nós vamos para um giro de repórteres. A nossa repórter que vai entrar agora via Skype é a Tayana Conrati. Seja bem-vinda, Tayana, aqui é o Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Julie. Eu estou aqui acompanhando a transmissão do jornal e vocês acabaram de falar sobre a volta às aulas, né, e tudo que está aí se encaixando para que a gente volte ao novo normal. E eu vim justamente falar sobre o plano de volta às aulas, né, que foi anunciado pelo governo do estado ontem. Dentro desse plano de volta às aulas, o protocolo está valendo para a rede pública e para a rede privada também, para todos os níveis de ensino, desde o ensino infantil até o ensino superior. Porém, essa retomada, que poderá ser em setembro, ela só será feita a partir de alguns critérios que serão tomados, tá? O plano será retomar as atividades presenciais em creches, escolas e universidades do estado a partir de 8 de setembro.
para que isso ocorra, né, em São Paulo, nós deveremos estar na terceira fase, né, na fase 3 de reabertura. O protocolo, ele prevê o reinício das aulas em 35% da capacidade e as medidas obrigatórias de higiene, né? A máscaras, o distanciamento social serão obrigatórios. Além disso, as instituições deverão providenciar álcool em gel. As escolas ainda devem organizar os horários de entrada e saída para evitar aglomerações. Inclusive, ontem também, após o anúncio do governo, tivemos a transmissão na Rede Alesp do Tribuna Virtual e 2 deputados se pronunciaram também sobre esse assunto. Um deles foi o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, que chegou a mostrar indignação, né? Ele acha realmente que ainda não é o momento, mesmo em setembro, ainda não é momento de se discutir sobre a volta às aulas, e ele demonstrou grande preocupação também com a saúde das crianças e também dos funcionários públicos, os professores, que é a grande causa de defesa aí do deputado Carlos Gianazzi, e a deputada Janaína Pascoal também pediu cautela aí nesse plano de retomada. Lembrando que mais de 4 milhões de alunos estão matriculados em escolas da rede estadual de ensino paulista, 250 mil professores estaduais, então a gente está falando aí de um número muito grande, né, da saúde, em que a gente tem que pensar aí na segurança, né? E 65 mil são servidores que trabalham em áreas administrativas. E, Tayana, a gente percebe que é um grande ponto, né, de interrogação ainda, por mais que tenha tido esse anúncio, também foi deixado claro na coletiva que, como sempre, eles reavaliam semanalmente essas questões, mas eles precisavam dar uma diretriz nesse momento com relação à educação no estado de São Paulo. E a gente entende também que não só os alunos, mas os pais estão preocupados com essas questões, principalmente de distanciamento, como é que será esse retorno, né? Nós falamos aqui sobre essa questão de ter um dia vai um tanto de alunos na sala, outro dia um rodízio, né, de alunos, se faz necessário nesse momento, mas destacando aí a sua fala que essas questões são analisadas com os especialistas, né? Um entendimento, então, para que 2 meses. Claro que daqui a um tempo eles podem anunciar outra questão, mas era importante que a gente tivesse também esse direcionamento, né, Tayana? Priscila. Ontem, inclusive, foi perguntado também ao secretário de Educação a questão dos funcionários que fazem parte do grupo de risco, como que ficaria essa volta para eles também. O que ele disse que esses funcionários vão continuar em trabalho remoto, não vão voltar aqueles que têm alguma, ou mais de 60 anos, ou aqueles que estão no grupo de risco, não voltam. E ele falou que é já uma questão pessoal, porque ele passou há pouco tempo pela Covid-19, pelo que ele citou, foi uma situação muito grave, ele precisou ficar internado e ele disse que agora é uma questão pessoal. Então, eu acredito que todos os cuidados vão ser tomados para que realmente tanto crianças quanto funcionários fiquem seguros e os pais também, né, Tayana? Exatamente. Eu falo como mãe, existe aí a grande preocupação com as nossas crianças. A gente sabe que muitos deles, às vezes, não vão apresentar os sintomas, mas ainda assim é uma preocupação, porque vai para a escola, o vírus às vezes está ali, passa de criança para criança, volta para casa. Muitas vezes a gente precisa, sim, da ajuda dos avós, da ajuda dos tios, e essa é uma grande preocupação. Mas também vale a gente ressaltar que ontem, quando foi anunciado esse plano de retorno das aulas, ficou muito claro que até lá muitos critérios serão tomados, né? Assim como evitar aglomeração, entrada e saída das escolas, eu acredito que daqui até setembro, como a Júlia mesmo falou, serão anunciados ainda muitos detalhes sobre isso para garantir a segurança das nossas crianças e também dos jovens, porque isso vale também para o ensino superior. Enfim, eu acredito que tudo será muito bem pensado até esse retorno. É isso aí, Tayana. Muito obrigada, então,
pelas suas informações. Seja bem-vinda sempre ao Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço. Até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Confira agora outro destaque que marcou o noticiário deste segundo bloco do Jornal da Alesp. A Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, advertiu para ocorrências de surtos recorrentes de Covid-19 no continente americano nos próximos 2 anos e pediu que o Brasil, o segundo país mais afetado pela pandemia no mundo, passe a realizar mais testes de diagnósticos. E agora vamos a um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta para a coletiva. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.